gosta de conhecimento. O povo não gosta de ser doutrinado. O povo gosta de ser bajulado. O povo gosta de movimento e barulho. Mas começa a cobrar para ver se essa pessoa permanece. Agora, para permanecer na doutrina dos apóstolos, primeiro, tem que ter comunhão no partir do pão, na oração, o que mais? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E depois? Em cada alma havia temor. Olha, pausa. Em cada alma havia temor. O que é temor? Temor é ter medo? Eu estou indo para a igreja porque, se eu não for para a igreja, Jesus vai me mandar para o inferno, e o capeta vai vir e vai me levar para o inferno. Isso é medo. Isso é medo. Você vem para a igreja, você serve o Senhor, você obedece a doutrina, porque você tem temor. Temor, reverência. Temor, amor pelas coisas de Deus. Isso é temor. Temor não é ter medo. Agora, se você tem medo, eu estou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Toma cuidado. Porque está na presença. Não é nem estar na igreja. É ser um cristão. É ser um seguidor de Cristo. É ser alguém que está obedecendo a doutrina de Cristo. Perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração e na comunhão e... Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aí. Eu digo para você, dá uma pregação, não dá, pastor Ícaro? Dá uma pregação forte, não dá? Entendeu? Veja bem. Lê mais uma vez esse finalzinho aí. Em cada alma havia o quê? Temor, e depois? Em cada alma havia temor, vírgula. Em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e muitos sinais eram feitos pelos... Não era por Jesus? Era pelos apóstolos. Pedro e João chegam num templo chamado Formosa. O culto está lá. Está lá o culto. Como diz, está pegando fogo lá dentro. Mas lá fora tem um paralítico. Mas chegam os apóstolos. Pedro e João chegam. Naquela porta brindada. Aquela porta, quando se diz Formosa, porque a porta era de ouro. Aquele tempo chique, tá? Aquela igreja bonita. Mas lá fora tinha um paralítico. E pedia esmola. Olhou para Pedro. Pedro e João olhou para ele e disse, olha, você sabe que nós não temos nem ouro nem prata? Porque a porta era brindada, a porta era toda de ouro. Talvez aquele paralítico olhou para Pedro e João, vem chegando aí 2 empresários, vai me dar alguma coisa. Pediu esmola. Ele disse, nós não temos prata e nós não temos ouro. Mas nós temos algo. Ele ficou na expectativa, né? Com certeza. Vou receber alguma coisa. Vou receber alguma coisa desses homens. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos é te dar. Vou receber coisa grande. Vou receber coisa grande. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico levantou, entrou para dentro do templo, confundiu todo mundo que estava lá dentro do templo, porque lá dentro tinha um culto, um movimento, mas do lado de fora tinha um paralítico e tinha 2 homens de Deus que aprendeu aos pés do Mestre Jesus. Por isso eles andavam
na doutrina de Cristo, na doutrina do Senhor. E quem anda na doutrina do Senhor, quem obedece a sã doutrina, quem obedece a palavra, obedece o Senhor, pode ter certeza de uma coisa, aleluia, ele tem temor de tudo, a vida dele é cheia de temor, mas temor das coisas de Deus. Você não deve estar aqui porque você foi convocado, você deve estar aqui porque você tem que ter amor pela obra. Você tem que estar aqui porque você sabe que foi escolhido por Deus para estar aqui. Por isso que havia temor. Então a igreja primitiva, primeiro, era uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. Seguia a doutrina de Jesus. Havia muito. Era uma comunhão tão linda, né, irmãos? Dá até saudade, né? Que a gente começa a falar da igreja primitiva, dá uma saudade na gente, né? Parece que a gente queria viver aquele momento, né? Tudo ali, maravilha. Agora, e havia temor. Por que havia temor? Sabe por que havia temor? Porque o Espírito de Deus trabalhava no meio da igreja primitiva. Não tinha engano, não tinha mentira. Quer prova disso? Atos Apóstolos capítulo 5. Nani e Safira venderam propriedade e queria fazer parte da igreja primitiva. E entrou para fazer parte da igreja primitiva, vendeu a propriedade, Deus só reteu uma parte, deu outra parte. E a Bíblia diz, olha, Pedro olhou, epa, peraí, aqui é a igreja que tem doutrina, aqui é a igreja que foi ensinada pelo Mestre Jesus, aqui não pode haver engano, mentira, aqui não é qualquer coisa que nós aceitamos, não, aqui tem que ter primeiro comunhão, tem que ter comunhão um com os outros, aqui tem que ter, além de comunhão, o quê? Reverência. E o partir do pão. No partir do pão. E nas orações. Aqui tem que ter orações. Agora eu vou te dizer um negócio para você, Nania. Você não está mentindo para o homem. Não está mentindo ao homem. Você está mentindo ao Espírito Santo. Ei, é muito sério. Vivenciar o tempo da igreja primitiva não é as igrejas atuais. Vivenciar a igreja primitiva é ver o agir de Deus operando todo momento. A igreja primitiva, todo momento, estava tendo milagre. Agora, continua aí, pastor. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era tudo em comum. Não tinha rivalria. Era tudo comum. Porque havia respeito. Depois? Verso 45. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa é a igreja primitiva. Olhando um para a necessidade dos outros. Tudo que entrava na igreja era direcionado ao apóstolo. Mas também não era direcionado para o banco do apóstolo. Era os pés. Era depositado aos pés dos apóstolos. Porque aquilo que está sobre os seus, que está aos pés, você tem domínio sobre ele. Mas aquilo que está no teu coração, na tua mente, é aquilo que te domina. O que está na tua mente, o que está no teu coração, é o que está dominando a sua vida. Se o dinheiro estiver na mente, está sendo dominado pelo dinheiro. Se mamon está
está na mente todo o tempo, é ele que está dominando tudo. Se o interesse de fazer a obra é por dinheiro, é o mamão que está alterando, que está dominando tudo. Aleluia. Não é a igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha tudo em comum. É o que eu já disse, dá uma saudade desse tempo. Não era negócio. Eu lamento que hoje as igrejas virou fontes de rendas. Eu lamento que hoje, pastores, que muitas igrejas estão criando coach em vez de ser apóstolo. Eu lamento que hoje os coaches das internets estão contaminando a sã doutrina. Eu lamento que hoje as igrejas estão aceitando, em cima dos seus púlpitos, os coaches dando ensinamentos de crescer e viver neste mundo, somente nessa vida. Mas a igreja primitiva preocupava com a sã doutrina. A igreja primitiva havia uma preocupação no partir o pão. Opa, Pedro, João, os demais que faziam parte dessa comunidade. Olha, está passando necessidade. Opa, não, vão resolver isso agora. Mas os coaches estão contaminando as igrejas e os pastores não estão percebendo. A sã doutrina está sendo corrompida. Já mudaram. Estão mudando a sã doutrina. Aleluia. Mas veja como nós estamos lendo. Volto a ler lá nesse tópico que o pastor Romeu leu. Para os irmãos que chegaram agora, lá em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 2. Goteja a minha doutrina com a chuva. Então é de gotas em gotas que Deus vai inundar a sua vida. É de gotas em gotas que o jovem chega hoje na igreja, aceita Jesus, primeira gotinha. Amanhã batiza nas águas, segunda gotinha. Depois começa a buscar batismo com o Espírito Santo. Isso, mas o pastor, batismo com o Espírito Santo existe. A igreja primitiva existia e continua existindo o batismo com o Espírito Santo, aleluia. A igreja primitiva não consagrava diácono sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas hoje as internet estão por aí contaminando a mente de vários líderes. Então para eles tanto faz, tanto fez. Não, naquele tempo precisava. Quando eu me converti em 93, pastor, de batismo nas águas para arrependimento dos seus pecados. Aceitar Jesus, né? Aceita, eu gosto, o pastor Paulo, aquele insiste o último. Ele vai, o cara sai daqui para o inferno se ele quiser. Mas o pastor Paulo, ele fica aqui, aceita Jesus. Ele vai lá atrás, ele busca. Por quê? É o primeiro passo, aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, o que acontece? Ele tem que preparar o batismo nas águas. O batismo nas águas, arrependimento dos seus pecados, deixando essa velha criatura e vivendo um novo homem. Depois, a busca constante pelo batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Isso é a igreja primitiva. Porque quando a igreja primitiva precisou de diácono, o que diz? O Espírito de Deus que manifestou e separou ali, oraram, eles entrou em oração. Vamos orar, né? Vamos fazer aqui oração, porque nós precisamos levantar agora diácono para a igreja. E começou a orar. Aí então levantaram 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, que era tão cheio do Espírito Santo, que um entre eles destacou tanto, que desvia de ser diácono, se tornou evangelista, e foi evangelizar, e morreu pedrejado. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que quando ele estava sendo pedrejado, ele viu o céu aberto. Um diácono sendo predejado na praça, ele viu o céu aberto, aleluia. Ele viu o Senhor à destra de Deus, aleluia. Pode pedrejar, pode tacar pedra, mas o céu está aberto. O céu já não está mais gotejando quando eu estava apenas como diácono, quando eu estava sendo escolhido, quando eu estava preparando para o batismo. Mas agora não, agora eu estou mudando
inundado da presença e da glória de Deus. Estou vendo o céu aberto, estou vendo o Senhor assentado sobre o alto supremo trono. Agora eu estou vendo a sua glória. É isso. Se nós aproveitarmos hoje aqui apenas 5 minutos desta mensagem, vai haver uma inundação na sua vida espiritual, tanto na sua área emocional, área espiritual, conjugal, na sua área profissional, porque se uma coisa, irmão, se o teu nível espiritual estiver bem, tudo vai bem. Tudo vai bem. É porque tem muito aqui, coisa aqui, mas tudo vai bem. Tudo na sua vida. A palavra de Deus, ela é remédio. Sabe o que é remédio? Ela cura. É saúde. A palavra de Deus, ela é saúde. Só sai daqui doente quem quiser, mas ela é saúde. A palavra de Deus, aleluia, Pedro disse, Enéas, receba a saúde. Não é isso? Se eu não esteja enganado, foi Pedro que disse. Receba a saúde. Ele recebeu saúde. Pois bem, goteja a minha doutrina com a chuva. Como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gota da água sobre relva. Versículo 3, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Agora, abra aí a sua Bíblia. Hoje nós estamos aprendendo. Abre lá em Jó. Jó, isso está lá no texto aqui da revista, viu? Lá em Jó, capítulo de número 14, versículos 7 e 8. Vê lá, você vê onde? Abre lá. Glória a Deus, aleluia. Leia para mim. Jó 14, verso 7. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer em seu trono no pó. Ao cheiro, continua. Verso 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Está vendo? Jó, ele compara a vida dele como uma árvore cortada. Jó estava numa fase tão difícil, tão deplorável, que ele comparou a vida dele como uma árvore cortada. Não só cortada, mas até o seu tronco foi cortado. Mas ele diz, como uma árvore cortada, pode morrer os galhos. Tem hora da tua vida que você vai ficar sem galhos, sem folhas, sem fruto. Vai olhar para você, vai ver como uma árvore seca. A figueira, pastor Sanzo, você vê que antes dela florescer, você olha para ela, dá até dó dela. Você fala, essa aí nunca mais vai viver. Não tem uma folha, não tem uma aparência que está viva. E Jó disse, eu estou como uma árvore cortada. Estou como uma árvore cortada. Me sinto como uma árvore cortada. Me cortaram, Jó dizendo, me cortaram pela raiz. Ou melhor, pelo tronco. Mas a raiz está oculta. Agora deixa eu te dizer um negócio bem profundo aqui. O teu interior, só Ele conhece. Ei, a tua raiz, quem conhece somente é Ele. O homem não conhece a tua raiz. O homem consegue enxergar até o tronco, mas abaixo da terra quem enxerga é o Senhor Jesus Cristo.
Quem enxerga a raiz é o Senhor. Aleluia. Aí Jó, todo mundo olha e diz, acabou a vida de Jó, acabou o homem mais rico do Oriente. Mas aí a Bíblia nos surpreende de uma maneira tão linda e maravilhosa no versículo 8. Lê aí no versículo 8 para você ver. Olha aí. E se envelhecer na terra a sua raiz. Pausa. Se envelhecer, olha para mim, todo mundo. Se envelhecer a sua raiz. Olha aqui. O negócio que eu chamo a atenção de vocês. Envelhecer não significa que está morto. Nem todo velho está morto, não. Às vezes olha para um velhinho e já morreu nada. Tá? Se envelhecer, se tiver velho as raízes, mas o cheiro das águas, narabacama da bassurra e andaraia, ainda vai fazer brotar, e essas raízes vai sair da terra com muita força, e até na velhice eles darão fruto. Aleluia! Ao cheiro das águas. É de gota em gota. Não foi isso, pastor, que você leu aí? Deus não vai dar sua doutrina assim, receba nada. É movimento. A Bíblia está dizendo que é de gota em gota. É de passo em passo, gotinha por gotinha. Eu ainda estou aprendendo. Eu aceitei Jesus em 97, 93, não sei de nada. Não sei de nada. Isso não é a misericórdia de Deus. Não sabe de nada. Mas é de gota em gota que vem a doutrina. É de gota em gota que vai pingando. E quando menos você espera, você está inundado. Oh, aleluia! Está inundado. Aí é hora de você só dar glória. E vigiar, porque, aleluia, o mesmo que te inundou é o mesmo que tira. Ele dá vida, ele tira a vida. Ele levanta, ele abate. Mas eu vejo uma graça de Deus aqui nesse ambiente, neste lugar, aleluia. Eu vejo Deus tocando nas raízes, Negev, Açou, Ramanga, Nagachai. Eu vejo Deus tocando, pastor Sanzo, nas raízes. Tem gente olhando com um olhar diferente para você. Tem gente olhando achando que as tuas raízes estão mortas, elas podem estar velhas. Porque quando falta oração, falta jejum, elas envelhecem. Mas quando menos espera, você entra na presença de Deus na oração e no jejum. Aí aquilo que estava seco, aleluia, que ninguém dava mais nada. A figueira sequinha, ninguém dá mais nada. Quando menos você espera, olha para a figueira, ela começa a soltar os brotos. E de repente você começa, além dos brotos dessas figueiras, e de repente você começa a ver folhas. Quanto menos você espera, começa a ver fruto. Você até olha, estava seca, agora já tem fruto. Aleluia. É isso que Deus vai fazer aqui nesta noite. É o cheiro das águas. Lá no Salmo, capítulo de número 1, versículo 1, abre lá a sua Bíblia. Salmo 1, versículo 1. Quem está me acompanhando pela Bíblia, diga amém. Amém. Quem não trouxe Bíblia, diga misericórdia de mim, Senhor. Salmos 1, verso também 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, é a sã doutrina. É a sã doutrina. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Os apóstolos, eles andavam segundo o conselho do mestre, mas não segundo o conselho dos ímpios.
Então está aí, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas e o 2? E o 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua medida de dia e de noite. Olha aí. Antes tem o seu prazer, ter gozo. Ser crente, fazer parte da igreja primitiva tem que ter gozo. Tem que ter gosto, tem que gostar. Aleluia! Antes tem o seu prazer, tem que ter prazer na lei, na doutrina. Tem que ter prazer na lei, na doutrina. E na sua lei, na sua doutrina, medita de dia e de noite. É forte, né? Eu estou tomando uma surra aqui, irmão. Porque meu ouvido está bem pertinho da minha boca. O primeiro que está apanhando aqui sou eu. Será que eu estou fazendo o que a Bíblia está mandando? Né? Será que nós estamos fazendo mesmo? Né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Mas eu quero dar um pulo avante. Eu quero que você abra lá em Salmo 119. Salmo 119, versículo 1 e 2. Aleluia. Lê lá, versículo 1 e 2. Salmo 119, versículo 1 e 2. Olha lá. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. Versículo 11. Versículo 9, 10 e 11. Lê aí, acompanha aí. Você jovem. Verso 9. E como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É muito forte. Escondi a tua palavra. A doutrina dos apóstolos. A doutrina que Jesus passou para os apóstolos. Eu escondi. Ou, em outras traduções, eu guardei. Mas é mais interessante uma coisa. Quando você guarda, você sabe aonde está. E quando você esconde, nem você e ninguém sabe, mas está escondido. Talvez a introdução foi, não sei, mas pode ser que seja mais forte dizer, eu escondi. Porque se eu escondo, ninguém acha. Se eu escondi a palavra no meu coração, só quem sabe sou eu. Mas ninguém sabe. Quando você esconde alguma coisa, é só você que sabe, né? E as irmãs que escondem o dinheirinho lá, ninguém acha. E quando você está passando necessidade, você fala, aí ela, eu vou te emprestar, viu, pastor Santos, eu vou emprestar um dinheiro para o senhor. Não é, pastor Paulo, não é? Eu vou emprestar, mas me devolve. Eu estou falando como experiência. Porque escondeu. Então, jovem, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para mim não pecar contra ti. Somente um minuto de glória a Deus, aleluia, para mim tomar água. Escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Aí depois tem o versículo de número 4, lá do Salmo, também, pode ler. Tu ordenaste os teus mandamentos. Isso, é o Salmo 1 e o versículo 3. Nós estamos no 3 ainda. Desculpa, por favor. Peraí. Ensina a si mesmo. A cores e ao vivo.
Salmo 1, verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como o moinha que vento espalha pelo... Versículo 3. Nós leu 2, agora é o 3. Leu 3. Ao 3. É. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizere prosperará. Anda na doutrina dos apóstolos, porque vai cumprir o Salmo 1 e versículo 3. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Pastor, não estou prosperando. Então tem coisa errada. Prosperidade não está vinculada a coisas materiais, irmãos. As pessoas confundem muitas vezes. Como eu já disse aqui outra vez, eu chegar aqui com a Ferrari, pastor, está abençoado, hein? Talvez estou nada. Porque tem pessoas que vê pelo bem que as pessoas têm. Não é? Você não mede Deus na vida da pessoa pelos bens que ela tem. Imagina aquela senhorinha que ganha um salário mínimo. Aquela senhorinha que ganha um salário mínimo. Mas ela está sempre orando a Deus. Sempre buscando a Deus. E às vezes o nosso ministério é sustentado pela oração daquela senhora ou daquele irmão. E às vezes só tem um salário mínimo. Quase não dá para atravessar o mês. Mas as pessoas olham muito. Hoje é a escola para aprender, não é? Mas a meta da pessoa é olhar. Se você encostou o carrão, né? Não estou dizendo que você não pode ter. Pode ter carrão, carrinho, casinha, casão, não tem problema. Mas a nossa fé em Deus e medir Deus na vida de alguém pelo que ela possui é um engano, é erro, é coisa de coach da internet. Isso é coisa de coach da internet, viu? Porque Pedro e João não tinham nem prata e nem, mas ele tinha o quê? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levantou. E os que estavam lá dentro cultuando? Tinha prata e tinha ouro, porque a igreja, como que no início eu disse, é uma porta brindada, a porta formosa, ouro puro, a igreja era do ouro. Mas Pedro disse, eu estou chegando aqui, mas eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, vá. Vá. Levanta-te e anda. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Comunhão com Ele, comunhão com o céu, aleluia, para que o Senhor seja aberto ao nosso favor todo momento, aleluia. Glória a Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Depois, Salmo 119 de novo, volta lá. Agora eu vou te dar um santo remédio agora. Vou finalizar com isso aqui, tá? Vou finalizar com isso aqui, com esse salmo. Porque nós poderíamos falar de Jeremias capítulo 1, versículo 8, né? Jeremias fala também, ele medita na palavra do Senhor, sempre meditava. Mas o Salmo 19 e versículo 7 até o 14, nós vamos ler, porque aí está exatamente o fechamento desta mensagem. Pode abrir aí no seu telemóvel, né? Porque aí está o remédio. Olha, pessoas, estou numa amargura de alma. Tem remédio. Aí.
Ah, estou com a dor no coração. Tem remédio? Ah, meus olhos estão escuros. Está o remédio. É a doutrina. Aí, pausadamente, respeitando as vírgulas, o nosso irmão está fazendo a leitura exatamente aí do versículo. Vamos lá, olha só. Todo mundo acompanha o versículo 7. Pode ler, irmão, para ir. Aleluia. Salmo de número 19, a partir do verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Está aí a palavra de Deus, o remédio está aí. Aí não é a receita não, aí já é o remédio mesmo, viu? Aí tem cura para a tua alma, aí tem cura para o teu coração. Alguém está com problema de coração? Tem cura aí. Alguém está com catarata? Aí o remédio. Dentro desse texto está tudo aí, tá bem? Não está enxergando bem? Então lê a palavra de Deus, doutrina. Fala assim para o seu irmão. Diga para ele assim: leia a palavra. Seja instruído pela palavra. E vive. Aleluia. Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer essa oportunidade que foi me concedida pelo pastor João Paulo, pelo pastor Sanzo, pelo pastor, meu amigo abençoado aqui, Wanderson. Às vezes eu enrosco um pouco, mas eu te amo, viu, Wander? Nosso pastor Abraham Robson Ferreira, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agora, irmão. Vamos fazer uma oração. Mas é orar. Estou te chamando para orar. A igreja primitiva tinha o quê? Comunhão e oração. Então, vamos orar. A oração tem que ter objetivo também, tá? Você vai orar para um objetivo. Um objetivo. Se é para... A igreja, ela crescia... Milagres, maravilha eram feitas. E essa igreja aqui pode acontecer, está acontecendo, mas pode acontecer muito mais ainda. Amém? Vamos orar? Então vamos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor me concede aqui nesta noite, meu Pai. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, ser grato a Ti, Senhor Jesus, porque Tu falaste comigo de uma maneira especial, meu Deus. Ah, Senhor, a Tua palavra vem gotejando na minha vida dia após dia. Assim começa, Senhor, gotejar na vida desse irmão, Senhor Jesus, que está numa expectativa de um grande avivamento, meu Pai. Mas é de gota em gota, meu Deus, que ele vai ser inundado. É de gota em gota o azeite vai descendo, meu Pai. É de gota em gota, meu Pai, que ele vai ser vai ser cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. E vai chegar e vai alcançar o objetivo. Pai querido, Tu falaste, Senhor, através da Tua palavra sobre as raízes que estão ocultas, Senhor, que ninguém enxerga, meu Pai. Mas em breve essas raízes, meu Pai, é a sustentação, é a firmeza, meu Pai, ó Deus, dessa árvore frondosa que vai fruir para a glória do nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero passar aqui para o nosso pastor Sans Soares. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus.